A Optimisc é um dos cases que mais chama atenção no mercado de cripto por conta de ser uma das principais soluções de escalabilidade que mais cresce na rede Ethereum. Ela tomou destaque principalmente após o seu grande airdrop, que deixou aí diversos investidores ganhando aí mais de $10 mil recebendo seus tokens. E muita gente acredita que ela é um dos projetos mais promissores justamente por estar posicionada nesse ecossistema de escalabilidade da Ethereum. Mas sinceramente, eu não investiria nesse token. Nessa análise, eu vou explicar em detalhes, a partir da minha metodologia, o porquê TOP na carteira não faz sentido na minha visão para o próximo ciclo de mercado. Então, se você quer compreender tudo, fica nesse vídeo até o final. Antes de começar o vídeo, é fundamental eu explicar como eu vou analisar a Optimisc. Eu vou basear na metodologia que eu ensino no OnCrypto Pro, baseado em 4 pilares centrais que eu utilizo há mais de 5 anos para analisar o mercado de cripto. Que são eles: uma análise completa de mercado, uma análise completa do modelo de negócios e uma análise completa do time da Optimisc e, por fim, uma análise do tokenomics. Então, se você investe nesse ativo ou está investindo em algo relacionado ao setor de segunda camada, como Matic, Arbitrum ou outro ativo nesse sentido, é fundamental que você assista essa análise até o final, para você entender exatamente como você poderia analisar um desses ativos. Então, começando esse processo de análise, o primeiro ponto que a gente vai analisar é a análise de mercado da Optimisc. Hoje a Optimisc trata de uma solução de escalabilidade da rede de Ethereum, também conhecida como soluções de L2 ou segunda camada. Basicamente, esse é um dos setores que mais tem crescido e mais apresenta catalisadores para os próximos anos. Por quê? Primeiro, porque ele é um setor essencial dentro do roadmap da Ethereum. Como vocês estão vendo aí na tela, agora a Ethereum está na fase do DeSurg, e essa fase é destinada para aumentar a escalabilidade da blockchain através das soluções de segunda camada, mais especificamente dos rollups. Então, nesse período vão ser implementadas uma série de iniciativas que vão reduzir de forma significativa o custo dos rollups, entre eles o Proto-Dunking Shardings e o Dunking Shardings. Só para vocês entenderem o impacto disso, só na implementação do Proto-Dunking Sharding, que deve ocorrer no primeiro trimestre do ano de 2024, exatamente daqui a provavelmente 4 meses, você deve ter uma redução entre 10 a 20 vezes do custo de operação das soluções de rollups. O que significa que se hoje você está gastando ali algo em torno de 60, 50 centavos para interagir na rede Optimisc, esse custo deve cair ali para a faixa dos 6 a 3 centavos. Outra coisa importante é que depois vão ser implementados os Dunking Shardings, que vão reduzir em pelo menos aí mais 5 vezes esse custo. Então, totalizando algo entre 50 a 100 vezes de redução de custo nos próximos 2 anos e meio para as soluções de rollups com a Optimisc. Com isso, a tendência de crescimento é significativa para esses projetos. Além disso, esse projeto também está chamando a atenção de diversos venture capitals. Como você pode ver aí na imagem, o ano de 2022 foi marcado por um ano que mais entrou capital nas soluções de segunda camada, o que reforça cada vez mais essa narrativa de crescimento dessa dinâmica de escalabilidade via Ethereum. Então, quando a gente pensa no setor que a Optimisc está, de fato, ela está presente numa das melhores narrativas que existe no mercado de cripto. E com isso, a gente tem que compreender agora a análise de negócios da Optimisc, como essa estrutura funciona. A Optimisc decidiu ser um rollup otimista, como vocês podem ver aí pelo gráfico, ou um Optimisc Rollup. O que isso significa? Basicamente que ela faz sua validação através de provas de fraude. Como essa estrutura acontece? A Optimisc ela vai lá, pega as transações da Ethereum, comprime e envia para Ethereum. E ela espera um período de até 7 dias para que alguém possa contestar se aquela transação pode ter sido feita de forma equivocada. Caso alguém conteste, ela tem que fazer uma prova de fraude. Esse sistema é bem interessante, por quê? Porque, primeiro, ele é extremamente compatível com Ethereum. Então foi muito fácil ela ali fazer uma estrutura muito próxima à EVM e permitir, por exemplo, a migração de dApps e de outras aplicações dentro da Ethereum. Outro ponto é que ela já está sendo testada há bastante tempo. Se a gente pensa em Optimisc e Arbitrum, elas já existem há muito mais tempo do que as soluções concorrentes, que seriam as soluções ZK Rollups. Qual que são as desvantagens dessa estrutura? Primeiro, esse período de validação, esse período de contestação que eu expliquei. Então, a Optimisc tem essa questão
comparado aos ZK Rollups, que os ZK Rollups são superiores nesse aspecto, e também uma questão de escalabilidade e eficiência. Os ZK Rollups tendem a ser muito mais escaláveis e eficientes, e particularmente na minha visão tendem a ser a solução mais definitiva de escalabilidade do Ethereum, mas eu acredito sim que existe um espaço para os Rollups otimistas em parte desse mercado. Outro ponto que é importante da gente destacar do modelo de negócio da Optimisc é que eles recentemente lançaram o OP Stacks. O OP Stacks, na minha opinião, foi uma das melhores sacadas que eu vi no mercado de cripto e basicamente consiste na Optimisc liberar sua infraestrutura para que outros players utilizem delas para criar suas próprias L2, como vocês podem ver aí na imagem. Ela está sendo utilizada por diversos players, inclusive pela Base, que é ali a blockchain que a Coinbase está por trás, ajudando a desenvolver, e teve uma aceitação muito grande, um crescimento muito significativo, com o desenvolvimento de grandes dApps como o Friend Stack. Então, realmente, o OP Stacks que a Optimisc propôs foi uma ideia genial, e hoje a gente vê outros protocolos indo nesse mesmo caminho, como é o caso da Polygon, através do seu modelo CDK. Mas qual que é um grande ponto que é importante a gente destacar aqui na questão do OP Stacks? O OP Stacks, ele não utiliza uma estrutura que é atrelada à Optimisc ou ao token OP. Como assim, Orlando? Basicamente, diferente, por exemplo, da Polygon ou da Polkadot, que você teria que travar tokens desse ecossistema para ter acesso a esse código, no caso do OPStack é um código open source livre, que qualquer um pode utilizar e não precisa necessariamente remunerar a Optimisc por isso. Então, para mim, isso é um ponto de falha dentro do modelo de negócios. Outro ponto que é importante ser destacado é que recentemente a Optimisc lançou uma atualização voltada para sua estrutura de segurança, visando modularizar ela e permitir eventualmente, caso ela queira migrar para um outro sistema de rollup ou uma outra estrutura, isso seja viável. Isso é um ponto positivo do ponto de vista técnico, mas na minha opinião não faz com que eles estejam tão bem posicionados assim para os ZK Rollups, porque eles ainda teriam um processo bem significativo de desenvolvimento. Então, por isso que hoje eu gosto do modelo de negócio da Optimisc, acho que eles acertaram muito no OPStack, mas eu ainda acho que tem alguns pontos furados quando eu penso em negócio em si. Da parte técnica, ela é excelente. Isso tem uma justificativa muito clara, que é por conta do time da Optimisc. E esse é o nosso terceiro pilar que nós iremos avaliar. Como vocês podem ver aí na tela, o time da Optimisc, todos eles vêm de um grupo que é o Plasma Group. O que foi o Plasma Group? Foi uma das primeiras iniciativas de gerar escalabilidade na Ethereum através das soluções de Plasma, que também usavam provas de fraude, mas faziam a estrutura de disponibilidade de dados off-chain. Fica tranquilo, isso é um pouco técnico, mas o que você precisa saber sobre o Plasma Group? Do ponto de vista de técnico, eles eram excelentes, eles funcionavam super bem, estavam super bem estruturados. Onde que foi a grande falha deles? Como vocês podem ver aí na tela, um texto publicado pela própria Optimisc, a falha do Plasma Group foi em manter sua remuneração e sua estrutura de negócios. E essa, para mim, é a maior crítica que eu tenho em relação à Optimisc. A Optimisc, ela realmente, do ponto de vista técnico, é excelente. E isso pode ser justificado pelos seus fundadores, que vêm desse Plasma Group, que é um dos grupos que mais estudou o desenvolvimento e a melhora da escalabilidade do ecossistema da Ethereum. Mas o grande contraponto a eles é que eles não têm uma visão clara e apurada de negócios, com o time não sabendo financiar o protocolo e também cometeram alguns erros muito significativos, por exemplo, no lançamento dos seus tokens. Só para vocês terem uma noção, nesses erros, eles enviaram de forma equivocada para endereços errados mais de 17 milhões de tokens OP quando eles estavam fazendo seus airdrops para, por exemplo, um grande market maker, e isso dificultou todo o processo de estruturação e crescimento do ecossistema. Então, para mim, a grande falha que eu observo na Optimisc hoje é que o time dela, apesar de ter uma grande capacidade técnica, não tem capacidade de negócio. E na minha opinião, um bom protocolo, bem estruturado, precisa ter ambos. Seguindo aqui a nossa análise, agora a gente vai compreender sobre o tokenomics da Optimisc. Também, para mim, é um ponto fraco desse projeto. Por quê? Primeiro, quando a gente vai avaliar a política monetária do token. Se vocês observarem para esse gráfico do token Unlocks, a Optimisc tem uma política monetária extremamente inflacionária até 2026. Isso porque ela vai estar liberando tokens que estão associados ao time e aos venture capitals, né, os investidores iniciais do projeto. Isso deve gerar uma pressão de venda significativa e corroer
parte do crescimento desse ecossistema que poderia ser representado no token. Então, esse ponto é um ponto bem negativo, porque os movimentos que a gente viu na Optimistic até então eram movimentos associados aos token holders que tinham recebido o ativo através do airdrop, então eles não tinham tanto interesse assim de vender. Agora a gente muda um pouco essa figura. Outro ponto que a gente tem que avaliar do tokenomics é a utilidade e a visão do time em si do token OP. Quando eles lançaram o token OP, eles mostraram de forma muito clara que o foco deles seriam no Public and Guts e não no token holder. Como assim, Orlando? O que é o Public and Guts? É uma sigla utilizada no mercado de cripto que é normalmente destinada a projetos que fazem um impacto social positivo e um crescimento daquele ecossistema. Seja via educacionais, seja via dApps centralizados, seja via a colaboração do desenvolvimento do código. Então, o que o time da Optimistic tem como tese, como vocês podem ver aí pela imagem? Basicamente, que eles vão utilizar o tesouro e a receita inicial no longo prazo do protocolo para alimentar o modelo de Retroactive Public and Guts. Esse modelo foi inicialmente proposto pelo Vitalik Buterin, depois o time da Optimistic adaptou, e ele parte da ideia que é mais fácil você avaliar o impacto já gerado em uma blockchain do que projetos de impacto futuro. Então, ele analisa as pessoas que estão gerando impacto positivo naquele ecossistema e remunera essas pessoas por conta disso. Então, percebam que a Optimistic, ela sim tem uma visão de tokenomics extremamente experimental, voltada muito mais para o Public and Guts e para esse modelo que eles estão propondo, do que para remunerar o detentor do token, o token holder. Então, esse para mim é um segundo ponto negativo. Por quê? Porque as pessoas que vão receber essas rodadas de fundo que a Optimistic vai estar liberando ao longo do tempo, elas não têm a necessidade e nenhum interesse de segurar os tokens. Por quê? Porque esses tokens estão entrando como uma forma de remuneração que provavelmente esses caras vão vender para conseguir manter e financiar seu projeto. Com isso, esses novos tokens entrantes de mercados e gerados pela receita da Optimistic, eles seriam ali naturalmente uma pressão de venda negativa para aquele ecossistema, apesar desses caras estarem desenvolvendo uma estrutura para crescer o ecossistema da Optimistic, mas isso em custas do detentor de token desse case. Quando a gente vai analisar a utilidade do token, também a gente tem um ponto negativo. Por quê? Porque hoje essa utilidade ela é extremamente restrita à governança e de uma forma relativamente rudimentar, e ela pode sim expandir, como por exemplo remuneração dos sequencers ou eventualmente uma remuneração pelo uso do OpenStax, mas não existe uma visão do time da Optimistic em relação a isso, justamente pela falta de visão de negócio. Inclusive, o time falou que as receitas que eles conseguirem gerar através dessas estruturas, seja de sequencers, seja por alguma venda de licença do OpenStax, como está sendo o caso que eles vão pegar uma pequena parte das receitas geradas pela Base, todas elas vão ser direcionadas por esse modelo de remuneração do Public and Guts que eles estão desenvolvendo e não para o detentor do token OP. Então percebam que realmente do ponto de vista de tokenomics, o projeto captura praticamente nenhum valor do seu ecossistema, do seu crescimento. Então, de modo geral, qual que é o saldo que a gente tem perante essa análise? Mas antes, deixa eu só fazer um parêntese. Sabe, toda essa análise que eu fiz aqui para você já poderia ter tido acesso a ela, porque eu disponibilizei de forma 100% gratuita para todos os inscritos do Crypto Today. Você não é inscrito? Então, para agora esse vídeo, desce até o primeiro comentário fixado, clica nele, coloca seu e-mail, seu nome, e você vai receber todos os dias um e-mail às 7 horas da manhã que eu vou trazer uma análise completa do mercado. Desde dicas de airdrops, análise de projetos, análise do momento macroeconômico e muito mais. E aproveita que você acabou de fazer isso e já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E também deixa nos comentários, antes de eu deixar minha conclusão, o que você acha da Optimistic, se vale ou não vale a pena investir. Deixa aí nos comentários para eu saber. Mas voltando à minha conclusão. De modo geral, o que eu avalio? Pensando no termos de mercado, a Optimistic é um excelente projeto. O mercado tende a ser uma das maiores narrativas para 2024 e 2025. Então ele está posicionado no mercado de L2, é excelente. Pensando em termos de modelo de negócios, a Optimistic de fato apresenta um modelo de negócios inovador, especialmente trazendo muitas ideias boas, como o OpenStax estando à frente do desenvolvimento dos rollups otimistas junto à Arbitrum.
Entretanto, quando eu penso do ponto de vista de time, eu acredito que o time da Optimistic seja uma das suas maiores desvantagens, justamente por se tratar de um time extremamente técnico, com pouca visão de negócios, o que inviabiliza e gera uma certa incerteza sobre como eles vão conseguir se estruturar e se remunerar no longo prazo. E aí, quando a gente pega times mais capacitados, como o time da Arbitrum e da Polygon, que tem visões mais amplas de negócio, essa diferença se torna muito distante e a concorrência desses players versus a Optimistic pode se tornar um grande problema para eles no futuro. Outro ponto é analisar o tokenomics. Infelizmente, o token da OP não apresenta uma utilidade significativa. E, naturalmente, ele está sendo utilizado muito mais para um caráter experimental do seu modelo de Public Goods, de uma ideia que ainda não foi validada, do que o modelo mais tradicional de tokenomics, com uma taxa de inflação extremamente elevada e uma distribuição que não beneficia o token holder, e que tem diversos pontos de pressão de venda contra pouquíssimos pontos de pressão de demanda. Então a somatória desses fatores faz que eu não acredite que vale a pena investir em Optimistic justamente pelo seu tokenomics e pelo seu time. O que teria que mudar seria, primeiro, a entrada de pessoas no time com uma visão mais executiva e de negócios, somado a um rebrand e uma reestruturação da parte de tokenomics, além de buscar criar linhas de receita saudáveis para o protocolo, como, por exemplo, remuneração pelo sequencer e também a questão de alguma licença para o OP Stacks. Então, espero que você tenha gostado aí da análise e aprendido toda a forma que eu faço, para analisar esses projetos. E é tudo isso um exemplo do que eu ensino no OnCryptoPro, na minha comunidade paga, que eu ensino, além dessa metodologia de análise, estratégias de proteção de portfólio, estratégias de avaliação de ciclos de mercado, além, naturalmente, de compartilhar a minha carteira de investimentos e uma carteira de airdrops com vocês. Inclusive, em breve, eu devo estar abrindo ali as turmas mais para o final de novembro. Então, se você tem interesse, fica atento aí ao canal, não esquece de se inscrever, porque eu devo liberar a lista de espera, que vai gerar aí um bom desconto para quem está inscrito nela. E aí, me conta uma coisa, o que você achou desse formato de vídeo? Gostou? Então deixa nos comentários que outro projeto você quer uma análise completa exatamente como essa que eu fiz. Um grande abraço e até logo!